Olá, turma. Vamos iniciar então mais uma aula sobre aglomerantes e hoje a gente vai falar sobre o cimento Portland, tá? É um assunto mais extenso do que os outros aglomerantes e eu vou dividir então em duas aulas, tá? Hoje eu vou falar sobre a introdução, tá? Mais uma parte inicial mesmo do cimento até a sua fabricação. E na próxima aula eu vou dar continuidade aprofundando na composição química mesmo do aglomerante, tá? Só para recapitular mais uma vez, o que é uma pasta, uma argamassa, um concreto moderno, tá? A pasta é o aglomerante mais água, a argamassa é aglomerante, água mais agregado miúdo, e o concreto já tem a diferença da argamassa por ter agregados graúdos, e o concreto moderno nada mais é do que o concreto em si com adição de alguns aditivos, tá? Para trazer mais outras características a mais ao concreto, tá? Então, hoje vamos abordar sobre o cimento Portland. O que é o cimento Portland? É um aglomerante hidráulico largamente utilizado para a composição de peças estruturais em concreto e revestimento devido à sua excelente capacidade resistente. Então, desses três aglomerantes que já foram estudados até aqui, gesso, cal e cimento, o mais resistente, o que consegue ter mais resistência é o cimento Portland, tá? O cimento Portland, ele pode ter vários tipos, né? Existem vários tipos de cimento Portland no mercado. Existe o cimento Portland comum, o cimento Portland composto, de alta resistência inicial, dentre outros mais tipos de cimento, que vocês vão conhecer melhor ainda no decorrer da aula. Aqui nós temos a imagem, tá, do cimento. Todos com certeza conhecem, né? Já tiveram contato com o cimento. É um material de forma em forma de um pó fino, né? Bem fino mesmo, com dimensões médias da ordem dos 50 micrômetros, ou seja, são grãos bem pequenos mesmo, né? Que resulta da mistura de clinker com outros materiais, tais como gessos, pozolanas, escórias siliciosas, e em quantidades que dependem do tipo de aplicação e das características procuradas para o cimento. Ou seja, dependendo da aplicabilidade de que for utilizar o cimento, você vai escolher o seu tipo específico, tá? Porque cada adição no cimento vai interferir numa característica em si do produto. Então, para cada situação específica que se for trabalhar, que se for executar um serviço, você vai necessitar de estar usando, né, um tipo de cimento, às vezes, mais bem elaborado, né? Que seria com adições de alguns outros materiais químicos para atender a sua necessidade em específico. Então, vamos conhecer agora a história do cimento Portland, como que foi, tá? Os ligantes, eles sempre foram utilizados pelas civilizações antigas, né? Que eles foram utilizando vários métodos de materiais até chegar, então, ao cimento Portland, tá? Que nós conhecemos hoje. Tudo começou lá quando os egípcios introduziram argamassas, gesso e cal na construção de algumas pirâmides. Aí os gregos vieram e melhoraram esses materiais. E aí os romanos que começaram a produzir um cimento de maior durabilidade. Eles começaram a acrescentar algumas cinzas vulcânicas nas argamassas de argila e cal. Tá? Esses povos, eles começaram a fazer obras públicas, e essas obras, elas foram resistindo com o tempo. E então, ninguém mais produziu nenhum outro tipo de ligante até o final do século XVIII, tá? E daí as argamassas, os concretos, eles tomaram um grande impulso com as investigações efetuadas por esse inglês aqui, ó, o John Smeaton. Ele conseguiu obter um produto de alta resistência por meio de calcinação de calcários moles e argilosos, tá?
Daí, o que aconteceu? O francês Vicati, ele observou a possibilidade de se misturar calcário, tá? Com alguns outros componentes de argila, por exemplo. E, inclusive, ele fez, né, proporções ideais para, então, obter o cimento. Então, esse francês aqui, o Vicati, acho que é assim que pronuncia, ele é considerado o pai do cimento artificial, tá? E em 1824, esse inglês Joseph Aspidin, ele queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, depois ele moeu, transformou num pó fino. E ele percebeu que essa mistura, depois de seca, ela ficou tão dura quanto as pedras empregadas nas construções. E essa mistura endurecida, ela não se dissolvia em água, tá? Então, assim, eles ficaram fascinados, né, por essa mistura e foram, né, passando e enriquecendo mais esses conhecimentos e foram formulando, então, o cimento, né, a adição de cimento e formulando o concreto, tá? E no Brasil, o cimento, ele veio a existir em 1888, tá? Os primeiros estudos relativos à fabricação do cimento ocorreu mais ou menos em 1888, quando esse homem aqui, Antônio Proust Rodovalho, ele empenhou-se em instalar uma fábrica na fazenda Santo Antônio de sua propriedade, situada em Sorocaba, tá? Lá em São Paulo. Daí, em 1892, uma pequena instalação também foi feita na ilha de Tiriri, lá em Pernambuco. Pernambuco não, desculpa, pessoal, em Paraíba, tá? Daí, em 1924, houve a implantação da Companhia Brasileira de Cimento Portland de uma fábrica de Perus, que é o estado de São Paulo, cuja construção pode ser considerada como o marco da indústria brasileira de cimento, tá? Então, o marco mesmo foi em 1924 que, então, houve a implantação da Companhia Brasileira de Cimento Portland, finalmente, né? O consumo de cimento aqui no país dependia exclusivamente do produto importado, tá? A produção nacional foi gradativamente elevada com a implantação de novas fábricas e a participação, então, desses produtos que vinham de fora oscilou durante décadas seguintes até praticamente desaparecer nos dias de hoje. Então, no Brasil há as indústrias, né, de cimento, então esse material não é mais importado, tá? Não precisou-se mais, então, de obter esse material lá fora, né? E aqui nós temos, então, as matérias-primas, né, para a composição do cimento Portland. Percebe que 75% a 80% do cimento é obtido pelo calcário, de 20% a 25% é de argila, e tem essas adições, né, que é o gesso, as pozzolanas, que vocês vão ver mais à frente. Daí, pessoal, para se obter, na verdade, o cimento, não é só adicionar calcário e argila somente, tá? É preciso que o calcário e a argila passem por um processo para a formação do clinker, tá? Então, o cimento ele é obtido através do clinker, tá? Eu vou explicar aqui como que é esse processo, tá? Vamos aqui falar desses três componentes primeiro. O calcário, que é um dos componentes, né, do cimento, são constituídos basicamente de carbonato de cálcio, mas podem conter várias impurezas, como magnésio, silício, alumínio ou ferro. É uma rocha sedimentar, sendo a terceira rocha mais abundante na crosta terrestre. Somente o xisto e o arenito são mais encontrados. O elemento de cálcio abrange 40% de todo o calcário e é o quinto mais abundante na crosta terrestre, atrás apenas do oxigênio, silício, alumínio e ferro. E uma observação aqui, o carbonato de cálcio é conhecido desde épocas muito remotas sob a forma de minerais tais como a greda, o calcário e o mármore. Já a argila são silicatos complexos contendo alumínio e ferro,
como cátions principais, além de potássio, magnésio, sódio, cálcio, titânio e entre outros, tá? A argila fornece ao cimento os componentes necessários, que é alumínio, ferro e o silício, tá? Então, o alumínio, o ferro e o silício são obtidos através da argila e esses componentes são super essenciais para a composição do cimento, tá? E o gesso é um produto de adição final, que eu vou explicar mais na frente no processo de fabricação do cimento. Ele tem como finalidade, né, regular o tempo de pega por ocasiões das reações de hidratação, tá? Então, o gesso ele tem esse benefício aí dentro do cimento, tá? Ele regula esse tempo de pega. E esse teor de gesso, ele varia em torno de 3 a 5% de adição lá no cimento, tá? Como que é o processo de fabricação, então, do cimento? Primeiro é feita uma extração dessas matérias-primas das minas, né? Depois é feita uma britagem, como eu falei, na proporção de 75% a 80% de calcário e entre 20% a 25% de argila. Depois essa matéria-prima é moída, depois de britada ela é moída, depois há o cozimento em um forno rotativo por cerca de 1.450 graus Celsius, tá? E essa mistura que ela é cozida, que ela é colocada no forno a essa temperatura, ela produz o clinker, tá? Então, é a mistura de calcário com argila a 1.450 graus produz o clinker, tá? A redução do clinker a pó em um moinho juntamente com o gesso, ou seja, esse clinker ele é moído, tá? E ele então é adicionado com gesso para então fabricar então o cimento comum. E possivelmente também, além de obter o cimento comum, podemos ter as adições finais, que são as pozolanas, as escórias, os fillers, tá? Que aí seria outro tipo já de cimento. Mas o cimento comum seria então essa redução do clinker, né? Que seria o processo de moagem do clinker em forma de pó, com a adição do gesso, é o cimento comum. Adicionou outros tipos de componentes químicos, como pozolanas, escórias, os fillers, daí vai ser um cimento mais enriquecido, tá? Vai ter adições, né? Como eu falei, dependendo da aplicabilidade ou da finalidade, né? Da situação, da necessidade do usuário, né? Que vai usufruir do cimento, ele vai escolher um tipo de cimento adequado, seja ele com ou sem adições. Aqui tem um esquema de fabricação do cimento Portland, tá? Nós temos aqui uma jazida, tá? Vem um caminhão aqui, colheu, né, esse calcário, essa argila. Daí ele vai levar para o britador, tá? Passou pelo britador, ele vai então para o depósito de calcário e argila. Do depósito de calcário para argila, esse material é levado para o moinho. Esse moinho vai moer, né, logicamente, esse calcário e essa argila, e vai deixar, então, nos silos, tá? Dos silos, esse material é levado para um forno rotativo, que é esse forno que ele vai chegar à temperatura de 1.450 graus Celsius. Daí do forno, esse material é levado para o depósito de clinker, né? Porque depois que ele passa pelo forno, ele já se transforma num clinker. Nesse clinker, nesse depósito de clinker, o clinker é colocado juntamente com o gesso e é levado para o moinho. Então, esse gesso e esse clinker são moídos, tá? E depois levado para os silos de cimento. Nesses silos de cimento, o cimento já fica pronto e é então levado para os caminhões. Os caminhões não, primeiro eles são ensacados, né? Nos sacos de papel craft e são levados para os caminhões para então chegar no mercado, tá? Algumas generalidades que eu coloquei aqui, que o principal constituinte do cimento Portland é o clinker, que é um material resultante da calcinação a aproximadamente 1.450
graus Celsius da mistura de calcário e argila e eventuais corretivos químicos de natureza silicosa, aluminosa ou ferrífera, empregados de modo a garantir o quimismo, tá? O que é o quimismo? É o seguinte, o cimento, ele precisa das adições corretas de cada componente químico, tá? De 80, como eu falei aqui, ó, de 75% a 80% de calcário e de 20% a 25% de argila. Mas, às vezes, essas pedras, essas rochas que são extraídas não contêm a quantidade suficiente dos componentes químicos que fazem parte, né, do calcário e da argila, tá? Então, o que acontece? É feito todo esse controle e quando essas rochas calcárias e argila não são suficientes, esses componentes químicos necessários para o cimento são adicionados de outra forma, tá? Porque o cimento, ele precisa desses componentes na sua totalidade. Então, como que isso ocorre? Com adições de minério de ferro, de areia, de bauxita, caso haja necessidade, tá? Refere-se a certa proporção de determinados compostos químicos da mistura dentro de limites específicos para proporcionar a formação de compostos hidráulicos e conferir a propriedade ligante do cimento Portland. Então, quando as rochas calcárias e a argila não conseguem proporcionar essa quantidade adequada desses componentes químicos necessários para o cimento, essas composições, essas adições é feito de maneira diferente, tá? Que aí esse ato é chamado de quimismo, tá? E essas adições podem ser feitas de minério de ferro, areia, bauxita, entre outros elementos químicos, certo? O processo de secagem do cimento Portland pode ter dois tipos distintos, ao processo seco e ao processo úmido. Vou começar pelo processo úmido. Esse processo úmido aqui, ele não é mais tão utilizado. Acho que nem existe mais esse tipo de processo hoje no mercado, tá? Nas indústrias, eles não trabalham mais. Porque esse processo úmido aqui, ele tem uma desvantagem, que ele gasta muito combustível para que essa água se evapore. Que água que é essa? Porque no processo de operação do moinho, dos fornos, no calcário e na argila são adicionados 40% de água, aproximadamente, tá? Para que haja essa homogeneização dos materiais, tá? Então, esse processo, ele gasta muita energia, porque tem que ter uma potência enorme do forno, maior ainda, né? Para que essa água toda evapore. Então, não é mais utilizado esse tipo de processo. Ultimamente, tá? Atualmente, se utiliza o processo seco, que a mistura é moída, totalmente seca, e alimenta o forno em forma de pó. Tem a vantagem determinante de economizar combustível, porque não precisa de água, né? Então, não tem água nenhuma para evaporar no forno. Daí, tem essa vantagem de economizar combustível. Dos dois métodos, produz-se o mesmo clinker e o mesmo cimento final, tá? Então, não é o mesmo procedimento, mas o produto final é o mesmo. A diferença é que não se utiliza mais água devido a essa desvantagem desse gasto, né, alto de energia, né, para se evaporar toda essa água que é colocada. Mas, só frisando, atualmente usa-se somente o processo seco, tá? Como que é feita essa preparação da mistura crua? O calcário e a argila são misturados e moídos até que a mistura crua tenha 3% de sua massa retida na peneira de 0,15 milímetros, tá? Então, eles têm que ficar mesmo bem pequenininho e ter somente 3% da sua massa, no máximo 3% de sua massa retida nessa peneira aqui minúscula. E 13% de sua massa retida na peneira de 0,088 milímetros. Então, é importante, tá, observar que esse material, depois de moído, tem que estar bem pulverulento mesmo. Porque você percebe que essas peneiras, elas têm o espaço, né, bem minúsculo mesmo. O processo de moagem se dá no moinho de bolas, tá? Dentro do moinho tem umas bolas que vai facilitar
essa moeção, essa moagem, tá? Que é por impacto ou por atrito. O material entra no moinho encontrando em contracorrente ar quente de 220 graus, para que esse material fique bem seco mesmo. O material entra com umidade em torno de 5%, a rocha, tá? O calcário e a argila, vai dar sua forma natural, que tem uma umidade em torno de 5%, e sai com a umidade em torno de 0,9% a uma temperatura de 80 graus Celsius, tá? Então, sai bem quente mesmo, para que seque mesmo, né? Fique quase 100% seco. Depois de moído, o material é estocado em silos, onde é feita a homogeneização do mesmo. Aqui são o calcário e a argila antes de se tornarem um clinker, tá? Agora aqui eu trouxe para vocês o esquema do forno do clinker. Aqui você pode observar que tem a letra P, a letra F, a letra R. Aqui eu coloquei a legendinha. O P é o pré-aquecedor, o F é o forno de clinker e o R é o resfriador por satélite, tá? Para vocês compreenderem melhor. Aqui é o pré-aquecedor para já ir estabilizando, né, essa temperatura, porque aqui no forno ela vai obter uma temperatura de 1450 graus Celsius. Então, aqui vai ser bem quente, bastante quente mesmo. Depois que ficar, que produzir, então, o clinker, né, nesse forno, que seria o quê? O calcário e a argila, tá? Em pedacinhos, né, moídos já, para se formar o clinker, que são algumas bolinhas que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E depois que eles se transformarem em clinker aqui dentro, eles automaticamente já passam aqui para o resfriador, tá? Porque esse material, o clinker, ele é resfriado rapidamente, com o objetivo de impedir que as reações de transformações mineralógicas obtidas no interior do forno sejam revertidas. Então, para não perder as propriedades interessantes para o cimento, esse material é resfriado rapidamente aqui no resfriador, tá? Aqui, olha, eu trouxe para vocês o corte transversal do forno, que é aqui na esquerda, e a foto do interior do forno. No interior do forno tem um maçarico, vocês podem observar aqui, ó, esse maçarico aqui, que é para esquentar mesmo, para poder chegar a esses 1450 graus Celsius. E o forno, como que ele é? Ele tem uma carcaça, essa carcaça, ela é de... Como é que fala? Ela é metálica, tá? Ela não é uma carcaça simples, ela é uma carcaça metálica, de cilindro metálico, e ela é protegida por uma camada de tijolos refratários, tá? Tem toda uma camada de tijolo refratário aqui, que também é recoberta por uma camada de clinker permanente. Então, aqui, ó, é toda revestida também de clinker, tá? E essa parte de clinker aqui, que é colocada fixa, ela é chamada também de colagem, tá bom? Então, esse aqui são as camadas de um forno de clinker, tá? E aqui é o clinker, ó. É o material aqui dentro do forno, tá? Aqui eu trouxe para vocês a imagem do clinker. O clinker, ele é formado aqui, ó. São essas bolinhas aqui de calcário e argila, tá? Vocês podem ver até que tá vermelho aqui, porque ela tá bem quente. Essa foto foi tirada com um clinker ainda bem quente. E o clinker, depois de resfriado, é transportado para a moagem final para atingir a finura conveniente, acrescido de sulfato de cálcio e de eventuais adições, tá? Aqui é mais um fluxograma da fabricação do cimento, como eu já falei. Aqui no início tem a argila, o calcário, daí tem um britador, vai para o depósito, do depósito vai para o moinho. Aí há essa mistura, né, de calcário com argila. E aí é colocado no forno para formar o clinker. Daí aqui é o silo de clinker. E alguns componentes minerais que são adicionados ficam aqui. Na moagem, os componentes minerais e o clinker são moídos e colocado então nos silos de cimento, tá? Aqui nessa imagem já é quase o cimento, tá? Faltando só moer e colocar as adições de gesso, pozulanas e tudo mais que for necessário. E aí, então, esse material é colocado aqui
na indústria para ensacamento e é transportado pelos caminhões, tá? O cimento é embalado em sacos de papel craft de múltiplas folhas. Trata-se de uma embalagem usada no mundo inteiro para proteger o cimento da umidade, do manuseio e do transporte, ao menor preço para o consumidor. Além disso, o saco de papel é o único que permite o enchimento com material ainda bastante aquecido por ensacadeiras automáticas imprescindíveis ao atendimento do fluxo de produção, ao contrário de outros tipos de embalagem atestados como a de plástico, tá? Mas o saco de papel protege pouco o cimento pela ação direta da água, né? Porque caso o saco de cimento venha a ser molhado, ele vai entrar em contato com o material e vai danificar, de certa forma, o cimento, né? Obviamente, porque o cimento ele tem uma reação com a água, né? O cimento bem estocado é próprio para uso por 3 meses, no máximo, a partir da sua data de fabricação. Mas o ideal é usar o cimento com até 2 meses de fabricação, tá? Porque com mais tempo que isso, já começa a ter um contato com o ar, né, com o oxigênio, e já pode alterar suas propriedades físicas, propriedades químicas, tá, do material. E a armazenagem, como que deve ser feito? Ó, quando você for levar para a obra, né, que se for colocar num canteiro de obras, por exemplo, a norma especifica para deixar 30 centímetros das paredes laterais e 30 centímetros também do piso, por causa da umidade, tá? E é colocado sob um estrado de madeira, tá? Tomados todos os cuidados de estocagem adequada do cimento para alongar ao máximo a sua vida útil, ainda assim, alguns sacos de cimento podem se estragar, tá? Eu ia falar aqui quantos, no máximo, que são empilhados um em cima do outro, que tem a norma que especifica isso aí. E eu esqueci de buscar isso aqui para vocês. Mas tem uma quantidade limite, tá? De sacos um em cima do outro, empilhamento, tá? Tem um limite, porque passando de uma certa quantidade, esses sacos eles já começam a pesar um em cima do outro e danificar, então, o cimento, tá? Agora aqui, pessoal, eu não vou entrar em detalhes ainda com esse conteúdo aqui para frente. Se eu não estiver enganada, esse slide ele tem 70 páginas. Eu fiz só 20 até agora. Então, a outra aula são 50 slides, tá? E eu vou dividir elas aqui. E por hoje é só aqui, tá? Mais para vocês conhecerem mesmo o processo de fabricação do cimento. E na próxima aula eu vou explicar melhor, aprofundar mais sobre os componentes químicos, né? As adições químicas que são adicionadas ao cimento, tá? Então, até a próxima aula. E uma boa semana para vocês.